dia, boa tarde ou boa noite aí, quando vocês estiverem ouvindo essa aula. Essa aula aí é para os alunos do segundo ano do ensino médio, para a turma 204. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos seguir, né? Faz um tempinho que eu não gravo uma aula para vocês. Outras coisas ficaram no caminho e também teve o nosso período de recesso. Mas nós vamos continuar precisamente de onde a gente parou. Se vocês bem se lembram, vamos se lembrar no começo do ano. Lembram o que a gente está falando durante o ano todo? Diversidade dos seres vivos. Começando falando dos vírus, né? Depois que são aqueles seres acelulares, que nem seres vivos são, mas a gente está vendo que eles são bastante importantes, né? Podem ser bastante relevantes. Vimos lá os características gerais dos 5 reinos, né? Falamos do reino Monera, o reino dos organismos, o que? Procariontes, os organismos que são unicelulares e cuja célula não tem núcleo. Falamos depois, vamos lembrar, dos protistas, né? Fungos e algas. E falamos dos fungos, né? Foi o último grupo que a gente falou, o último reino. Faltam, pessoal, pelas minhas contas, apenas dois grandes grupos de seres vivos que a gente ainda não falou: as plantas e os animais. E hoje a gente vai começar a falar das plantas. Especificamente, uma aula que eu quero dividir em dois, vamos falar das criptógamas. Eu estava vendo como eu vou dividir isso. Vou dividir em dois. Começando agora, a gente vai ver uma pequena introdução e ver brevemente o grupo de plantas que a gente chama de briófitas, né? Vocês vão entender quem são esses caras. E num outro vídeo aí que eu vou gravar, provavelmente amanhã, tá? Vamos ver as pteridófitas, as samambaias. Tranquilo? Essa é a primeira parte das plantas. Você vai ter um outro vídeo com outros grupos de plantas. Esses nomes, por enquanto, não estão fazendo sentido para vocês. Não se preocupem. Tudo bem? Vai fazer daqui a pouco, em breve. Legal, pessoal? É isso aí. No livro de vocês, esse capítulo é o módulo 2. Começa no capítulo 4. Tá? Que é o que a gente vai começar a ver agora. Os grupos de plantas, a sua diversidade, a sua reprodução. E aí a gente vai falar um pouquinho do capítulo 5 e do capítulo 6 também, que é mais coisa sobre planta, né? A histologia, a fisiologia, o funcionamento das plantas. É isso mesmo, exatamente. Tudo bem, pessoal? Então a gente vai começar a falar sobre plantas. É um assunto que não era o meu preferido quando eu tinha idade de vocês, mas eu aprendi a gostar. São organismos muito interessantes, muito bacanas. Legal, pessoal? Vamos lá então direto ao assunto. Então, pessoal, quando a gente começa a abordar, ou nesse caso rever aí, um grupo novo de organismos, a gente lembra ou relembra quais são as principais características desse grupo e quais as características que definem esse grupo de organismos. Se você voltar lá para as suas anotações do início do ano, você vai lembrar que a gente falou sobre os reinos de seres vivos e entre eles estava o reino das plantas, o reino plantae, né? Bom, algumas dessas características são bastante claras, bastante simples da gente inferir ou deduzir, bastante óbvias, né? Primeiro, será que as plantas têm uma ou têm mais células? Bom, as plantas, a esmagadora maioria delas, são não só visíveis a olho nu, mas algumas são bem grandes. Eu posso olhar pela janela aqui da minha casa, eu vejo uma mangueira e vejo mais umas outras árvores aí bem grandes, né? Então, com certeza, são organismos
multicelulares. Todas as plantas são multicelulares. Sendo multicelulares, obrigatoriamente são organismos eucariotos ou eucarióticos, tá? Organismos cujas células têm núcleo, têm organelas, porque só essas células, com esse alto nível de complexidade, permitem aí a formação de organismos multicelulares. Até aí tudo bem. E lógico, dentro da biologia, talvez a característica mais marcante das plantas são que são organismos o quê? Autotróficos ou autótrofos, organismos que fazem fotossíntese, né? Relembrando, revendo, o que que é isso? Eu, você, para nos alimentarmos, para arranjar nutrição, arranjar alimento, a gente tem que comer alguma coisa. Né? Se eu tiver hipoglicêmico, falar, preciso de açúcar, estou me sentindo hipoglicêmico, eu tomo um cafezinho com muito açúcar, eu tomo um suco e eu como o açúcar, né, que veio de outro organismo. O açúcar é feito da cana, né, o suco vai ter o açúcar da fruta. Então eu preciso comer, eu preciso ingerir isso. A planta não. Ela precisa fazer o que se ela quiser açúcar? Ela precisa ficar no sol, fazendo fotossíntese. É isso que ela precisa fazer, é isso que ela faz para arranjar o açúcar dela. Ela mesma produz, ela não precisa de tirar de ninguém, de consumir de nenhum outro organismo. Isso quer ser autotrófico, fotossintetizante, as plantas fazem isso com o auxílio da luz. Vamos ver no futuro próximo que tenha algumas espécies de plantas que perderam essa capacidade, são parasitas, né? Mas por agora, tudo certo falar que as plantas são todas autotróficas, fotossintetizantes. Uma outra exceção aqui e ali é biologia, pessoal. Tá? Bom, a primeira questão que surge é que se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente pode pensar em outros organismos que também têm algumas ou todas essas características. Em quem vocês poderiam pensar? 2, 3 segundinhos aí para você pensar. Pausa o vídeo. Beleza. Então, o primeiro que a gente poderia pensar são algumas bactérias que são fotossintetizantes, né? Que também são autotróficas, as cianobactérias, né, que entram aí, mas elas não são nem eucariontes e nem multicelulares. Agora, as algas, a gente viu que tem muitas algas de grupos diferentes que podem ou que são eucariontes multicelulares autotróficos. Também estariam nesse grupo, mas não estão, né? Tanto que a gente estudou elas na aula de alga, não vamos estudar agora na aula de planta. Quais outras diferenças será que tem? Bom, as algas, a maioria, quase todas, né, todas são aquáticas, vivem na água. E as plantas, muitas delas são terrestres. Mas a gente vai ver que existem plantas que vivem na água também, que são aquáticas. E são plantas, não são algas. A Elódia, a Vitória Regia, a gente poderia falar algumas ou um monte aí de plantas que são plantas, a gente vai estudar agora, tem características de planta, mas que vivem na água. Quais então seriam as outras características que definem as plantas? Então, logo aí embaixo você já deve ter lido. Primeira delas, que é mais clara, presença de tecidos organizados. Algas, mesmo algas multicelulares, não têm o corpo organizado em tecidos. O que é tecido? É um amontoado de célula com uma função específica. Então, na planta, a gente tem tecido condutor de seiva, por exemplo, que é um tecido que vai pegar a seiva lá da raiz e levar para cima, por exemplo. Tecido de sustentação, células que estão lá para sustentar a planta, sustentar o tronco. Tecido fotossintetizante, aonde? Nas folhas. Não tem tecido fotossintetizante no tronco, de muitas árvores, pelo menos. É marrom, não é verdinho. Né? Onde está esse tecido? Ou seja, tecidos diferentes para funções diferentes. A gente vai falar sobre isso em detalhes. As algas, grande maioria delas, não. É um amontoado de células, não diferencia uma coisa da outra, não tem grandes diferenciações no corpo ou no talo das algas. Legal? Bom, a alternância de geração, muitas algas têm isso aqui também, que é o ciclo de vida das plantas. Na aula de algas eu descrevi o ciclo de vida da uva e falei, as plantas têm o mesmo ciclo de vida. Vamos voltar a falar dele hoje, né? Cloroplasto com clorofila B está presente em muitas algas também.
Amido como substância de reserva. Isso está presente em algumas algas, principalmente algas verdes e alguns outros grupos. Tá? E nas plantas, a substância de reserva, o açúcar de reserva, a gordura, entre aspas, da planta, é o amido. Né? Eu mesmo comi no almoço batata, que é basicamente uma bolota de amido. É uma estrutura de reserva. É a gordura da planta, é a reserva de açúcar ali da planta. Não é gordura, tá, pessoal? É errado falar gordura, não pode causar confusão. Quando eu falo gordura, é como se fosse, né? Nos animais, a gordura é a principal substância de reserva. Mas, lógico, o amido ele é um açúcar, ele é um polissacarídeo. Quimicamente, bioquimicamente, não tem nada a ver com gordura, tá? Então, não se confundam. Eu falo por causa que a função é mais ou menos a mesma, é reserva de energia. Mas é um açúcar, né? Então, voltando à minha batata aí que eu comi aí no almoço. É uma reserva de energia do pé de batata. Eu peguei e comi isso para mim, né? Eu assei a batata e comi. Você também deve ter comido alguma reserva de amido aí de alguma planta na sua última refeição, com certeza. Né? Se você comeu farinha de trigo, você comeu amido. Se você comeu arroz, uma parte da semente ali que tem muito amido. Se você comeu mandioca, macaxeira, basicamente amido. Batata doce, amido, batata, enfim, tá? Então, o amido é a substância de reserva das plantas e de algumas algas também. E tem uma característica aí que você já reparou que eu pulei, que é uma característica mais o quê? Mais técnica, mas é o que vai diferenciar as plantas das algas. É a principal diferença. Que todas as plantas vão ter e nenhuma alga vai ter. Né? Que é a presença de embriões retidos pela planta-mãe nas plantas. Alga nenhuma tem isso. E as plantas, a gente vai ver, todas têm isso. O que isso quer dizer? Embrião retido pela planta-mãe. Tá bom, pensa lá no. Imagine, eu não vou mostrar para vocês, porque eu não virar a tela aqui. Imagine ali o pé de manga na frente ali do condomínio, tá? Vocês já viram? Provavelmente, se você andar alguns metros, alguns quilômetros, você encontra um pé de manga. E o que tem no pé de manga? Olha só que legal, tem manga. O que tem na manga? Tem o caroço. O caroço da manga é a semente da plantinha. A gente vai falar sobre isso, mas acho que vocês já sabem, né, queridos? E dentro da semente tem o quê? Tem o embrião. Tanto que se você plantar semente, vai nascer outro pezinho de manga que vai crescer e virar uma mangueira, desculpa, grandona daqui a alguns anos. Tem um embriãozinho lá. Tem um embrião dentro do caroço, dentro da manga que está em cima da árvore. E ele fica uma parte do tempo ali. Lógico, logo a manga cai e aí cada embrião, cada um por si. Mas uma parte da vida dele, ele fica retido no corpo da planta mãe, que é a mangueira. Deu para entender? Toda planta vai ter isso, vai ter esse embrião que parte do tempo vai ficar retido ali pela planta mãe. E a alga não tem isso. É característica das plantas, tanto que o nome correto do grupo aí é embriófita. Né? Dentro das plantas você tem as embriófitas, né? Êmbrio de embrião. Então essa é a principal característica. As outras estão presentes aí em todas as plantas, mas podem aparecer em algumas algas. Presença de embriões e presença de tecido organizado é o que definem as plantas. Legal, pessoal? Com todas as outras, né? São seres autotróficos e por aí vai. Legal? Bom, vamos aí continuar. Então, essas são as plantas. Elas tiveram a sua origem, isso aqui é curiosidades do mundo animal, no caso do mundo vegetal, né? Tiveram a sua origem no Ordoviciano, isso é muito tempo atrás, ó. 510 milhões de anos atrás, bem antes dos dinossauros, né? Quando os seres, vamos dizer assim, autotróficos começaram a dominar a Terra, ainda em formas muito primitivas, e foi só cerca de 360 milhões de anos atrás que o grupo estava disseminado aí. Obviamente teve muito sucesso, foram as primeiras coisas que faziam a fotossíntese que vieram para a terra firme, e lá ficaram até hoje. Bom,
Característica principal das plantas, uma das, né, que a gente acabou de ver, a gente falou, elas são seres autotróficos fotossintetizantes, e a molécula que permite tudo isso é essa aqui, presente em todas, ou quase todas no mundo real, mas todas as plantas. É a clorofila, tá? A clorofila é uma molécula que tem um átomo de magnésio ali no meio, aqui, se vocês conseguem ver, e é um pigmento que consegue captar a luz, se é um pigmento, é óbvio que ele faz isso, e armazenar ou transferir essa energia para outras moléculas, que é como a planta consegue a energia dela. Vai usar essa energia para fabricar moléculas orgânicas. Sem clorofila isso não acontece, as plantas têm clorofila. A gente viu que muitas algas têm formas diferentes de clorofila. Essa é a principal molécula fotossintetizante, vamos dizer assim, do planeta. Tá? Está presente, obviamente, em todas as plantas, tirando uma ou outra espécie parasita que acabou perdendo secundariamente a clorofila. No nosso nível, tá certo falar todas, né? Quase todas, uma ou outra, é biologia. Bom, essa clorofila fica armazenado nas plantas, em células eucariontes. Então vocês estão vendo aí, tem núcleo, tem organelas e tem essas bolsinhas verdes, que são os cloroplastos. A célula vegetal tem algumas coisas que as células animais, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, não tem. A principal não é a única, tá? A principal delas é o cloroplasto, que é onde fica a clorofila. É uma organela responsável pela fotossíntese. Além disso, e aí eu vou falar só brevemente, né? Possui uma espessa parede celular. A parede celular vegetal é feita de um polissacarídeo chamado celulose. O livro de vocês ele é feito de celulose, tá? E tem um vacúolo também. Mas isso aí fica para uma outra aula. Agora a gente vai falar mais dos grupos de plantas. Tá bom? Então, o cloroplasto, o plastídeo, ele contém a clorofila e é lá dentro que vai rolar a fotossíntese. Como ele tem clorofila, ele é uma organela verdinha e ele deixa a célula vegetal verdinha e deixa a planta verdinha. A clorofila vai estar presente nas partes verdinhas da planta, geralmente as folhas, tá? Uma outra planta tem o caule esverdeado, um cacto, né? Ou um ramo jovem pode ter ali cloroplastos ou plastídeos na epiderme, quando o caule é verdinho ainda. Tranquilo? Beleza. Então, características gerais das plantas são essas aí. Gente, isso aqui eu vou falar para vocês mais tarde. Beleza. Então, é isso que eu quero falar. Essas são as plantas. Todas essas aqui são os grupos que a gente chama de plantas. Plantas terrestres, plantas. Isso aqui é o reino das plantas, né? A gente já falou sobre isso. Isso aqui é um cladograma, tá? Essas plantas tiveram ancestral lá no Ordoviciano, que eu acabei de falar, né? E ele, ao longo do tempo, as diferentes linhagens de plantas foram se diversificando e adquirindo diferentes características. Mas aqui na outra ponta, que eu circulei com amarelo, você tem o quê? Representantes de todos os principais grupos de plantas. Tá? E é deles que a gente vai começar a falar agora. Já falamos das características gerais das plantas, vamos ver grupo a grupo quais são as diferenças desses caras aí. Legal? É legal sim, tá? Então, a primeira diferença que a gente tem que falar das plantas e de todos esses grupos é que toda essa galera a gente pode diferenciar, a gente pode dividir toda essa galera vegetal que tem todas as características que eu acabei de falar, né, autotróficos, multicelulares, cloroplasto, toda essa galera a gente pode dividir em dois grandes grupos. As criptógamas, que a gente vai falar delas hoje, e as fanerógamas, que a gente vai falar delas no futuro próximo. Cripto, cripta, contos da cripta, escondido, oculto. E gamo
gameta, reprodução, reprodução escondida. As criptógamas, a gente vai falar delas agora, então, né, preparem-se. Elas têm a reprodução escondida, elas não possuem semente. Elas não têm uma estrutura que a gente possa falar que é a semente. E o outro grupo, as fanerógamas, que são esses aqui que sobraram, são as plantas que têm semente. Com absoluta certeza, tirando um ou outro exemplo, a maioria das plantas que você conhece são fanerógamas, são plantas que têm semente. É só você pensar numa refeição qualquer, né? Vou voltar a pensar no meu almoço. Batata, fanerógama. A gente não conhece, muita gente não sabe, mas a batata é uma planta, ela tem uma sementinha, tem um fruto, tem uma semente. Tomate, eu comi salada de tomate. Dentro do tomate, que é um fruto, tem o que? Semente. Pepino, dentro do pepino, que é um fruto, tem semente. Uma pimentinha ali, dentro da pimenta, que é um fruto, semente. Fanerógamas, tá? A gente vai entender um pouco mais sobre isso. Então hoje a gente não vai falar delas, hoje a gente vai falar das criptógamas, as plantas que não têm semente. Mas numa próxima oportunidade, em breve a gente vai falar das fanerógamas, que são as plantas que têm semente. Legal? Legal. Bom, dentro das criptógamas, que são todas essas plantas aqui, a gente também divide essa galera toda em dois grupos principais. Aí tem vários, mas é porque essa é um cladograma, uma classificação muito detalhada, muito mais detalhada do que a gente precisa, tá? As criptógamas a gente divide em dois grandes grupos. As plantas avasculares, que a gente também chama de briófitas, esse nome vai aparecer na apresentação daqui a pouco, e as plantas criptógamas vasculares, que são as pteridófitas, que a gente vai falar daqui a pouco. E em breve vocês vão entender o que isso significa. Basicamente, tá? Plantas criptógamas avasculares são aquelas que não têm vasos condutores de seiva. E as vasculares são as que têm. Todas as duas são criptógamas, toda essa galera é criptógama, ou seja, ninguém aqui tem semente. Ninguém tem semente. Ok? Então, criptógamas, fanerógamas. Fanerógamas fica para outro dia. Criptógamas, plantas avasculares ou briófitas, e criptógamas vasculares. São esses dois que a gente vai falar hoje, agora. Começar desses aí, plantas avasculares. Tá? Quem são as plantas avasculares? Graças ao bom Deus tem umas imagenzinhas aí, né, para não ficar só coisa escrita na tela. São esses caras aí, né? A gente chama elas todas, apesar que tem um grupo que são as briófitas, a gente chama elas todas de briófitas. São os chamados musgos. Os musgos não têm vasos condutores de seiva, a gente vai entender o que isso significa daqui a pouco. E são plantas aí, dá para entender, né? Pequenininhas e que vivem sempre em ambiente úmido. São os musgos. Tem três tipos principais de musgos: os musgos ou briófitas, né? As hepáticas ou hepatófitas e os antóceros ou anthoceráfita. Gente, vamos facilitar um pouquinho que seja a nossa vida? Essa galera toda aqui, briófita, tá? Planta vascular, briófita, tá bom? Musgo, tudo isso aqui é musgo, tá? Olhou, você viu ó, na rua? Ah, será que é antócero ou será que... Não, 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 é um musgo, tá bom, pessoal? Pode ser? Musgo. Isso tudo é musgo, tá, pessoal? Musgo, briófita, isso tudo é briófita. Beleza? Beleza. Então, as plantas avasculares são os musguinhos, as briófitas. E talvez você já tenha visto algum ou alguns desses caras sem sequer pensar ou prestar muita atenção. Geralmente os musgos crescem em lugares muito úmidos, né? E parece uma graminha crescendo. Eles têm no máximo alguns centímetros de tamanho, 2 centímetros, são bem pequenininhos. E crescem na casca da árvore, no muro, como se fosse uma graminha. Você olha, parece uma graminha assim pequenininha, crescendo em cima.
Próximo ao Erasmo, você tem aquela obra daquele hospital que, às vezes, para caminhar até o ponto de ônibus ou para caminhar até a avenida, você passa por ali, né? Caminhar até a estrada, você passa por ali. Durante a estação de chuva, o muro daquela obra, ele fica coberto por musgos, eu já vi, né? Aí a estação seca, que a gente tá agora já na estação seca, esse musgo todo seca, porque ele não tem como continuar vivo, porque seca, né? Essas plantas precisam de água para viver. Mas próxima vez que você passar por lá, preste atenção. No fim do ano, quando começar a estação de chuva, aquilo lá você vai olhar e falar, olha, é um musgo. Aí você vai entender o que é aquilo ali. E a mesma coisa, casca de árvore. Você parece uma gramazinha crescendo no casco da árvore, no tronco. Aquilo é um musgo. Aquilo é uma briófita. É isso aí, ó. É isso que a gente vai falar agora. Legal? Bom. Então, plantas criptógamas avasculares, a gente chama todas elas de briófitas e elas são os musgos, tá? Vivem em ambientes úmidos, tá? Ixi, isso aqui tá pequeno, mas tudo bem. E a gente já vai entender por quê. Não possuem tecido para o transporte de água e sais minerais, não possuem tecido vascular. Então, o tecido vascular na planta, pessoal, ele funciona como se fosse, não é parecido, tá? Mas é como se fosse as veias e artérias do nosso corpo, que transportam o sangue, transportam água, transportam nutrientes. A maioria das plantas tem a mesma coisa. É diferente, tá? O tecido, a organização é totalmente diferente. Mas tem um sistema que transporta seiva pela planta, transporta nutrientes, transporta água, né? Essas plantinhas aqui, que são as plantas avasculares, elas não têm. Então, a primeira grande característica das briófitas, que a gente já está falando, mas agora eu estou explicando, é que elas não têm esse tecido de transporte. Como é que os nutrientes se transportam na bichinha ou na plantinha? Como é que a água se transporta na bichinha ou na plantinha? De célula a célula. Não tem um sistema de transporte. Tudo bem? Por isso, pessoal, por isso essa plantinha ela não consegue crescer muito. Elas são pequenininhas, 1 centímetro no máximo, porque é a distância que dá para você transportar água, para você transportar nutrientes, para você transportar o que for, hormônio, sem um sistema especializado, sem seiva ali circulando. Ela é pequenininha, porque ela não tem vaso condutor de seiva. Além disso, como a água tem que ser passada de célula a célula, para absorver água, essa plantinha também não tem o sistema mais eficiente e nem para reter água, desculpa. Ela não tem um sistema mais eficiente. A gente vai ver que a maioria das plantas tem uma coisa chamada cutícula em cima da folha, que dá uma impermeabilizada, impede que a planta perca muita água, porque a planta vai ficar no sol. Né? A criptógama não tem, a briófita, desculpa, não tem isso. Por isso, elas vivem em ambientes úmidos, tá? Exclusivamente, tá? Deixa eu pensar se tem capaz de ter alguma exceção, algum especialista em briófita vai me falar, mas, meu, exclusivamente ambiente úmido. O exemplo que eu acabei de dar, as plantinhas que crescem lá no muro daquela construção lá perto da escola, crescem apenas durante o inverno, durante a época chuvosa. Porque está chovendo quase todo dia, aquela área fica ali bem úmida. Acabou a época chuvosa, as plantinhas ali todas morrem, vão crescer de novo só no que vem. Porque elas não conseguem viver num ambiente que não é bem umedecido. Elas precisam daquela água ali, elas não podem ressecar e elas ressecam muito facilmente. Bom, outra característica dessas plantas é que elas não possuem raízes, caules e folhas verdadeiros. É uma questão da estrutura, a estrutura da anatomia vegetal, tá? Você tem uma estrutura específica que é uma raiz, ou que é o caule, e que é uma folha. Essa estrutura não está presente nas briófitas. Por isso, a gente olha uma briófita, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco mais imagens, fala, mas parece uma folhinha.
exatamente isso. Parece, mas não é. É uma outra estrutura que não tem a mesma estrutura anatômica de uma folha. A gente chama de folíolo, né? Ou filoide. Filoide, cauloide e rizoide são as estruturas que as briófitas têm. É quase a mesma coisa, você olha, é parecido, mas não é exatamente a mesma estrutura. Então elas não têm caule, raiz e folha verdadeiro. Então, características principais das briófitas, tá? A gente vai falar da reprodução delas daqui a pouco. Até gostaria de voltar para esse slide, mas enfim. Isso aqui é uma hepática, né? Só mostrando uma estrutura de reprodução assexuada da hepática, né? Que são os propágulos. Isso às vezes até aparece em vestibular, né? Algumas dessas bichinhas, algumas dessas plantinhas, melhor dizendo, né? Conseguem se reproduzir assexuadamente, ou seja, sem união de gameta. Eles fabricam esses propágulos, os propágulos saem por aí, onde o propágulo cair, começa a crescer outro musguinho. A gente vai ver que essas plantas se reproduzem também sexuadamente, mas elas são capazes de se reproduzir assexuadamente. Legal? Então aí tem uma representação de uma briófita ou de um musgo. A gente vai repassar aí algumas características. Mas já vendo, né, ilustra legal aquilo que eu falei no último slide. Então parece que tem umas folhinhas aqui, não parece? Pois é, só parece. Isso aí não são folhas de verdade, são o que se chama de filóides. Parece ter um caule aqui. De novo, não tem a estrutura anatômica de um caule de verdade. É um cauloide. E aqui embaixo eu garanto que parece, não está representado, mas teria uma raizinha aqui. Não é uma raiz, são rizóides. Tá? Então esse aqui é o musgo. Ele é pequenininho, tem no máximo 1 centímetro de comprimento, desculpa, talvez um pouco mais com esse cabinho aqui que alguns musgos têm. Eu já vou explicar por quê, vocês vão entender por quê antes do final da aula, né? Mas eles são bem pequenininhos e eles crescem todos amontoados ali. Então, sobre a pedra, sobre o muro ou sobre o tronco de árvore, onde é muito úmido, eles vão crescendo, formando uma camadinha, parece uma graminha ali. Aquilo é o musgo, são as briófitas, são esses organismos. Legal? Então, aqui vão aparecer mais algumas características que algumas que eu já falei e algumas que eu tenho que falar ou tenho que explicar, tá? Então, são pequenas e avasculares e essas duas características acabei de falar, estão relacionadas. Elas são pequenas porque elas não têm como transportar seiva. Elas só podem crescer até um certo limite, que é o limite de transporte de água e nutrientes pelo corpinho delas. Né? A água e os nutrientes são transportados de célula a célula por transportes como difusão, tal. Outra coisa que eu não falei, que eu vou falar agora, é que esses organismos dependem da água para a reprodução. É outra razão pela qual esses organismos crescem apenas em ambientes úmidos, porque a água vai estar presente não só na vida deles, eles precisam da umidade, mas também nos processos de reprodução. Elas precisam de uma aguinha ali, elas precisam de algum líquido para transportar, a gente vai ver. Precisam de água para se reproduzir. Só reproduz se tiver um orvalhozinho ali, uma aguinha ali, tá? Não possuem raiz caulifolha, também não possuem semente, são criptógamas, né? Isso aqui fica para daqui a alguns slides, e isso aqui fica para daqui a alguns slides. Legal, pessoal? Bom, pelo que eu vi aqui, a gente vai ter mais imagens, legal, de musgo. Tá aqui um musgo crescendo sobre uma rocha, uma pedra, parece uma graminha, parece, né, um tapetinho ali. Isso aí é o musgo, isso aí são as briófitas. E aqui uma imagem mais de perto. Legal? Tem mais uma. Isso aqui é uma hepática. Né? Alguém acha que essa folhinha aí, que esse folíolo da hepática parece um fígado, da hepática é esse nome. Também é uma forma de briófita, também é uma espécie de briófita. E aqui os antóceros também parece uma briófita também. São pequenininhos aqui crescendo sobre uma rocha, sobre um substrato qualquer. Tudo isso aí, briófita. Tá? Tudo isso aí, planta avascular. Legal, pessoal? Mais imagens. A gente já vai falar essas estruturas aqui que elas são. Mais imagem de musgo. Mas são bonitinhos, cara. E acho que tem mais uma aí. Mais briófitas. As hepáticas, os musgos crescendo numa rocha, num tronco de árvore. Aqui no tronco de árvore, ó.
parece um matinho bem pequenininho. E o tamanho, como eu falei, não passa... Aqui chega até 2 centímetros, mas não passa disso, tá? Passa um pouquinho. Mas não passa... São pequenas. E aqui, o último slide com imagens aí das briófitas. Vamos começar pelo elefante na sala. Isso aqui, peraí. Isso aqui é uma samambaia, tá? Talvez tenha uma na sua casa. Isso aqui, eu vou até pintar, isso aqui não é uma briófita. Não é objeto da nossa aula hoje, então eu vou riscar. Isso aqui não. Tá aí porque tá na foto, né? Mas é uma samambaia, não é uma briófita. Então esqueçam essa samambaia. Eu estou riscando, excluindo ela aqui da nossa imagem, né? Então a samambaia não é briófita. A briófita são esses carinhas aqui, esses outros, ó. Os musguinhos bem aqui, verdinhos. Vou até pintar de uma outra cor aqui. Os musguinhos bem aqui, verdinhos. Aqui o musguinho, esses verdinhos aqui. Essa coisa esbranquiçada líquen também não é briófita. A gente já viu o que é o líquen, né? O líquen é uma associação entre o fungo e uma alga, não é briófita. Aquela crosta que fica nas árvores. Às vezes o pessoal pensa, ah, é um musguinho. Não é, é um líquen. Então também não é o objeto da nossa aula. O objeto da nossa aula está aqui, esse verdinho. Aqui as rochas, com um monte de musgo crescendo em cima. E aqui mais musgo. Legal? Isso é bom que tem essas imagens para a gente falar o que é e o que não é. A samambaia não é, o líquen não é. Né? Tranquilo? Bom, então essas aí são as briófitas e agora a gente vai falar de uma coisa, vamos dizer assim, parte do sumo da aula, que é o quê? O ciclo de vida desses caras. O ciclo... Então, ciclo de vida das plantas. Eu já falei um pouquinho lá na aula de algas, você pode voltar e ver, se você não se lembra, se você vai ficar com dúvida. Basicamente, todas as plantas têm alternância de gerações como seu ciclo de vida, tá? Esse nome é alternância de gerações, eu vou mostrar para vocês, é porque alternam-se duas fases do ciclo de vida, tá? Não tem só uma, tem sempre duas fases que se intercalam uma com a outra. Uma que produz gametas e uma que produz esporos. Vamos ver como é isso de forma geral, de forma genérica primeiro. De forma genérica. Então tá aqui. A gente já viu, se eu não me engano, essa mesma imagem na aula de algas para explicar o ciclo da uva, daquela alguinha verde, que é a mesma coisa isso aí. Alternância de gerações. Tá? Você tem uma forma do organismo, que é o gametófito, multicelular, está escrito aí, ou seja, é uma coisa com muitas células, é uma coisa que dá para ver, é uma coisa grande. E ele, como sendo gametófito, vai produzir o quê? Gameta. O gameta tem uma função nesse universo. É se unir dois gametas, fecundar ou fertilizar, como está escrito aí, para formar outro ser vivo, um zigoto. Tudo bem? Tá aí, tudo bem. O que a gente conhece, o zigoto vai crescer e virar outro do organismo, outra forma do organismo. Na alternância de gerações, não é bem assim. O zigoto vira uma outra coisa, ele vira uma outra fase do ciclo de vida, que é o esporófito, que também é multicelular, também tem mais de uma célula. É diferente. Agora a gente vai ver que o gametófito e o esporófito eles são diferentes, a cara deles é diferente. São fases diferentes do ciclo de vida. Se o gametófito produz gameta, o esporófito produz esporos. E esses esporos é que vão dar origem a outros gametófitos. Né? Então, o esporófito libera os esporos no ar, esses esporos saem voando por aí, essa é a função deles no universo. Onde eles caírem, vão brotar e formar outro gametófito. Legal? Esse é o ciclo de vida de alternância de gerações. A gente tem duas fases distintas no ciclo de vida. O gametófito e o esporófito. O gametófito produz gametas, os gametas se fecundam. Tem uma fase sexuada, forma o zigoto, vai formar o esporófito. O esporófito vai formar esporos, que saem por aí sem sexo, sem fecundação, sem nada. Eles saem onde eles caírem, eles vão brotar.
Legal? Volte aí para a aula de alga. Tem uma aula acho que de reprodução de alga, se eu não me engano. Não, não só. Está no meio da aula de alga. Volte para uma explicação do ciclo de alternância de gerações. Tá? Bom, tem mais um slide, mas é a mesma coisa que eu acabei de falar, né? Não, mas eu vou só para, né? Então, o esporófito, começando agora pelo esporófito, forma esporos. Esses esporos vão sair por aí, geralmente pelo ar, dão origem ao gametófito. Quando eles crescem, uma outra forma do ciclo de vida. O gametófito produz gametas que, ao se fecundarem, na fecundação, vão gerar o zigoto, que volta a gerar o esporófito, tá? Agora vamos ver isso especificamente aí nas briófitas. Um esqueminha um pouquinho mais complicado, né? Mas não se preocupe, a gente vai no passo a passo. Como é que funciona então na briófita? Me acompanhe. Pausa, respira fundo. Eu também vou respirar fundo, tá? Respira fundo, vai ficar mais difícil. É a vida. Então, quando você olha para aquele matinho, todas aquelas imagens que eu mostrei para vocês, aquele matinho, aquela coisinha toda, aquilo lá eram os gametófitos. Você olha para um musgo, próxima vez que você vir um musgo numa pedra, num muro, na casca da árvore, você vai estar vendo um monte de gametófitos. Essa é a fase do ciclo de vida. E o gametófito, acabamos de falar, ele produz gametas. Tem o gametófito masculino, nesse caso, e tem o gametófito feminino. Então, tem o musgo menino e o musgo menina. Legal, né? O musgo menino, se você for com um microscópio lá na região bem do ápice do gametófito, você vai ver... Opa, o musgo menino é esse aqui. É difícil de ver, tá? Se você for lá na região apical do gametófito, do musgo menino, você vai ter uma estrutura. Essas estruturas aqui, eu vou mostrar uma imagem mais detalhada dela. Mas ali na ponta vão ser produzidos o quê? Os gametas masculinos. É um gametófito, produz gameta. Chama anterozoide. Tá? E é parecido, análogo ao espermatozoide. É uma célulazinha com um flagelo, tem dois. No espermatozoide tem só um. Que vai sair o quê? Nadando por aí. Sai nadando por aí, esperando encontrar um outro gameta para fecundar. Isso acontece no gametófito masculino, bem aqui. Né? O gametófito feminino, na pontinha, agora sim, aqui é o gametófito feminino, na pontinha vai ter uma estrutura, tem até uma imagem dessa estrutura aqui, chamada arquegônio, e dentro do arquegônio, um gameta feminino. Se chama oosfera. É como se fosse o óvulo da mulher. É uma célula grande que só faz receber o espermatozoide, o anterozoide, rola a fecundação, vai formar um zigoto. Legal? Então, tem o gameta masculino, desculpa, que sai nadando por aí, e o gameta feminino que fica esperando chegar o gameta masculino. Aí, no caso, vai ficar no arquegônio, na estrutura chamada arquegônio, e o gameta feminino se chama oosfera. O que acontece? Se tudo der certo para os musgos, o gameta masculino sai nadando e chega até o gameta feminino. E aí ocorre a fecundação e ocorre a formação de um zigoto que vai virar um embrião. Tranquilo? Beleza. Então, primeiro ponto importante, eu falei acho que umas 2 vezes. O gameta masculino sai nadando, ele não sai voando e ele não sai andando. Ele sai nadando. Precisa de uma camadinha de água ali no musgo para esse processo aí acontecer. Precisa de um orvalhozinho, precisa de água, precisa de alguma umidade, alguma água para essas células saírem nadando. Daí o fato de que esses organismos dependem da água para a reprodução. Os anterozoides saem nadando, fecundam a oosfera, formam o zigoto e vai formar o embrião, que vai crescer. Se isso fosse, se a gente fosse pensar como no nosso senso comum, talvez a gente pensasse, do embrião vai nascer ali mais um gametófito bonito. Não. Não é assim nesse tipo de ciclo de vida. O embrião está lá, ele vai crescer e ele vai formar o quê?
Pode voltar um pouquinho a apresentação. Veja o ciclo de vida no seu livro. Ele vai formar o esporófito, que nesse caso é diferente do gametófito. Então esse embrião vai se desenvolver, eu vou até mudar a cor aqui, olha o que ele vai formar. Ele vai formar esse cabinho aqui. Esse cabinho se chama esporófito. É uma outra fase do ciclo de vida. Tem inclusive, né, e o esporófito vai nascer aonde? Em cima do gametófito, nesse caso. O gametófito está aqui embaixo, vivendo a vida dele, e o esporófito cresce dependente, nesse caso, do gametófito. Então isso aqui, esse cabinho é resultado de um processo de fecundação. Ele é geneticamente diferente do gametófito. Né? Mais para frente a gente vai ver exatamente como, haploide e diploide, essas coisas. Ele é diferente. É outra fase do ciclo de vida. Esse cabinho aqui é outro ser vivo crescendo em cima do gametófito. Tá? E isso só vai acontecer aonde? No gametófito fêmea. Né? O gametófito fêmea que vai ter uma oosfera aí que foi fecundada, vai formar o cabinho, o esporófito. Volte ali, em todas as imagens que eu mostrei, muitas delas tinha lá o matinho e tinha um outro com cabinho. Eu até falei, o cabinho cresce até 2 centímetros com cabinho. Esses cabinhos todos são os esporófitos. O esporófito cresce, cresce, cresce. Ele tem uma cápsula na parte superior ali, e nessa cápsula vai ocorrer a formação do quê? É um esporófito. O esporófito forma o quê? Vá no livro, pesquise, pense, dê pausa no vídeo, reflita. O esporófito forma esporos. Tá? Então essa capinha aí vai amadurecer. Tem uma... Geralmente tem uma tampinha, chama caliptra, que ela sai, ela se desprende. E aí são liberados os esporos. Esporo não fecunda com ninguém, esporo não faz nada. Esporo só sai voando por aí. Aonde ele cair, vai germinar. E se tudo der certo, formar de novo o quê? Formar uma nova geração de gametófitos. Os gametófitos vão formar gametas. Os gametas, com a ajuda da água, vão se fecundar. Vai formar um zigoto, um embrião, que vai formar outro cabinho em outro gametófito. E aí o ciclo continua. É assim que as briófitas seguem com a vida delas, é assim que elas se reproduzem, é assim que elas se divertem. Legal, pessoal? Ufa! Vamos ver outro slide com a mesma coisa? Só para a gente repetir um pouquinho. A cápsula. Que dá nome. Eu quero que apareça tudo. Parece fora de ordem. Horroroso isso aqui. Perfeito, acho que foi tudo. Então, vamos lá, de novo, do começo. Gametófito. Tem o gametófito menina, feminino, e o gametófito menino, masculino. Parte dele tá minha cabeça aqui na frente. Gametófito masculino vai formar os anterozoides na estrutura. Eu não queria dar muito nome, mas tá escrito aí. Anterídeo, tá? Não precisa tanto nome assim para nós, tá? Eles saem nadando, com a ajuda da água, eles vão fecundar a osfera que fica no arquegônio feminino. Formou o zigoto vai se dividir formando um embrião, e esse embrião vai crescer formando esporófito, que tem uma cápsula na ponta. Essa cápsula eventualmente libera os esporos que vão sair por aí e onde eles germinarem vão formar novos gametófitos. Legal, pessoal? Mesma coisa de novo, ciclo de vida. Agora, aqui a imagem que eu mostrei mais detalhada, isso aqui são os anterídeos. Dentro de cada uma dessas estruturas estão sendo formados um grande número, provavelmente na casa dos milhões, tá? De gametas. Eu acho que não é exagero falar milhões. Mas como eu não faço ideia desse número, provavelmente milhões. Tá? Então, nesses anterídeos aqui, isso aqui é a pontinha vista no microscópio do musguinho ali, e todos esses são anterídeos. Aqui dentro, essa coisa granulada aqui, são os gametas em formação. Quando eles saírem, eles vão sair nadando. E aqui, o arquegônio. Isso aqui. Desculpa, eu acho que o arquegônio é só isso aqui. Enfim, a ponta do gametófito feminino. E bem aqui, o arquegônio, aqui dá para ver melhor. Essa estrutura com a oosfera bem aqui no meio, esperando para ser fecundado e formar o esporófito. Legal? Então, aqui o musguinho novamente, né? Mais uma imagem de musgo. Eu prometi que aquela era a última, bom, não tem mais essa. Né? Aqui embaixo o gametófito.
E às vezes, crescendo em cima dele, do gametófito feminino, o esporófito contendo a seta, que é o cabinho, a cápsula, que é a cápsula, né? E a calíptra, que é o chapeuzinho, é o que cai liberando os esporos. Aqui novamente a mesma coisa. Gametófito embaixo e o esporófito que cresce em cima dele. Tá bom, pessoal? Essa é a cara de uma briófita, contendo o ciclo de vida dela. De novo, não é todo gametófito que vai ter um esporófito crescendo em cima, apenas os gametófitos femininos que forem fecundados. Legal? Olha, mais um slide da mesma coisa. Esporófito, gametófito. Tá bom. Beleza. Falando aí da dependência da água para reprodução, já mencionei isso, tá, pessoal? E eu acho que esse foi o último slide, deixa eu ver. Beleza. Então, plantas criptógamas vasculares, que vai ficar para um próximo vídeo. Legal, pessoal? Então, essas aí foram a nossa introdução para as plantas e já falamos das briófitas. Um vídeo que, se Deus quiser, vai ser um pouquinho mais curto que esse. A gente vai falar sobre as criptógamas que têm vasos condutores de seiva. Cenas do próximo episódio. Legal? Legal. Então é isso. Eu vou ver se eu procuro alguns vídeos sobre briófitas. Para quem acompanha aí meu canal no YouTube, eu estou fazendo playlists, né? E sempre que eu posso, sempre que eu encontro um vídeo legal, eu atualizo essas playlists para vocês. O segundo ano, o interessante é ver a playlist sobre diversidade. Eu já coloquei muito vídeo legal, inclusive de outros professores que têm mais recursos que eu, sobre protozoonose, sobre protozoário. É... Então tem um canal de diversidade, tem um canal de evolução. Eu, sempre que possível, vou complementando essas playlists e quero continuar complementando. E para quem ainda tem aí o interesse, o estômago, não sei, para quem tem uma playlist que eu sempre atualizo também sobre Covid-19, sobre a atual pandemia, tá? Eu mantenho ela sempre atualizada, aí é bom que vocês, não só por questões pessoais, mas vestibular, isso aí vai aparecer, é bom que vocês se mantenham também atualizados sobre a Covid-19, então vídeos sobre vacina, vídeos sobre medicamento, tratamento, máscara, a origem do vírus, é uma playlist que já está muito grande, né, e tem um monte de live ali com mais de hora, para quem quiser vale a pena conferir, tá bom, pessoal? Por hoje, para nossa aula isso aqui é só, tá? Amanhã, hoje acho que não vai dar. Amanhã eu gravo uma segunda parte sobre as plantas criptógamas, que vai ser uma sequência dessa aula. Beleza, pessoal? Falou, um grande abraço aí para todos. Se cuidem, descansem. Na medida do possível, fiquem em casa e na medida do possível, ouçam rock and roll, tá bom, pessoal? Falou.